O decreto 9.830 de 2019, ele é uma alteração na LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ele altera do artigo 20 ao 30, mais ou menos isso. Regulamenta o disposto no artigo 20 ao 30 do Decreto-Lei 4.657 de 4 de setembro de 1942, que institui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O Presidente da República, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 84 caput, incisos 4 e 6, a linha A da CF, e tendo em vista o disposto nos artigos 20 ao artigo 30 do Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, decreta: disposições preliminares, objeto. Este decreto regulamenta o disposto no artigo 20 do artigo 30 ao Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, que institui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Da decisão, motivação e decisão. A decisão será motivada com contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos. Então, assim, em uma decisão, a motivação da decisão conterá os seus fundamentos e apresentará a congruência entre as normas e os fatos que a embasaram, de forma argumentativa. A motivação indicará as normas, a interpretação jurídica, a jurisprudência, a doutrina que a embasaram. A motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que precedem a decisão. Motivação e decisão. A decisão será motivada com contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos do mérito e jurídicos. A motivação da decisão conterá os fundamentos e apresentará a congruência entre a norma e os fatos que embasaram de forma argumentativa. A motivação indicará as normas, a interpretação jurídica e a jurisprudência e a doutrina que embasaram. E a motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que precederam a decisão. A motivação e decisão baseadas em valores jurídicos abstratos. A decisão que se basear exclusivamente em valores jurídicos abstratos observará o disposto no artigo 2º e as consequências práticas da decisão. Para fins do disposto neste decreto, consideram-se valores jurídicos abstratos aqueles previstos em normas jurídicas com alto grau de indeterminação e abstração. Na indicação das consequências práticas da decisão, o decisor apresentará apenas aquelas consequências práticas que no exercício diligente de sua atuação consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de méritos jurídicos. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta, inclusive consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de adequação, proporcionalidade e de razoabilidade. Motivação e decisão na invalidação. A decisão que decretar invalidação de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativas observará o disposto no artigo 2º e indicará de modo expresso as suas consequências jurídicas e administrativas. A consideração das consequências jurídicas e administrativas é limitada aos fatos e fundamentos de mérito jurídico que se espera do decisor no exercício diligente de sua atuação. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta, consideradas possíveis alternativas e observados os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. Quando cabível,
A decisão que se refere ao CAPT indicará na modulação dos seus efeitos as condições para que regularização ocorra de forma proporcional e equânime e sem prejuízo dos interesses gerais. Na declaração de invalidade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos, o decisor poderá considerar as consequências jurídicas e administrativas da decisão para a administração pública e para o administrado. Restringir os efeitos da declaração. Se houver invalidade do ato, o decisor poderá decidir que sua eficácia se iniciará em momento posterior definido. E a modulação dos efeitos da decisão buscará a mitigação dos ônus ou das perdas dos administrados ou da administração pública que sejam anormais ou excessivos em função das peculiaridades do caso. Revisão quanto à validade por mudança de orientação geral. A decisão que determinar a revisão quanto à validade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativas cuja produção de efeitos esteja em curso ou que tenha sido concluída, levará em consideração as orientações gerais da época. É vedado declarar inválida a situação plenamente constituída devido à mudança posterior de orientação geral. O disposto no parágrafo 1º não exclui a possibilidade de suspensão de efeitos futuros de relação em curso. Para fins do disposto neste artigo, consideram-se orientações gerais as interpretações e as especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e as adotadas por práticas administrativas reiteradas e de amplo conhecimento público. A decisão a que se refere o CAPT será motivada na forma do disposto nos artigos 2º, artigo 3º e artigo 4º. Motivação e decisão da nova interpretação da norma de conteúdo indeterminado. A decisão administrativa que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado e impuser novo dever ou novo condicionamento de direito preverá regime de transição, quando indispensável para que o novo dever ou o novo condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. A instituição do regime de transição será motivada na forma do disposto dos artigos 2º, artigo 3º ou artigo 4º. A motivação considerará as condições e o tempo necessário para o cumprimento proporcional, equânime e eficiente do novo dever ou do novo condicionamento do direito e os eventuais prejuízos aos interesses gerais. Considera-se nova interpretação ou nova orientação aquela que altera o entendimento anterior consolidado. Regime de transição. Quando cabível, o regime de transição preverá os órgãos e as entidades da administração pública e os terceiros destinatários. Esse é o regime de transição. As medidas administrativas a serem adotadas para adequação à interpretação ou à nova orientação sobre norma de conteúdo indeterminado estão no regime de transição. O prazo e o modo para que o novo dever e o novo condicionamento de direito seja cumprido está no regime de transição. Ainda no regime de transição, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos, as dificuldades reais do agente público e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Da decisão sobre a regularidade da conduta ou a validade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos, serão consideradas as circunstâncias práticas que impuserem, limitaram ou condicionaram a ação do agente público.
A decisão que se refere ao parágrafo 1º observará o disposto no artigo 2º, e o artigo 3º ou artigo 4º. Compensação. O artigo 9. A decisão do processo administrativo poderá impor diretamente à pessoa obrigada compensação por benefício indevido ou prejuízo anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos, com a finalidade de evitar procedimento contencioso de ressarcimento de danos. Então, no processo administrativo, a pessoa obrigada poderá receber compensação. Repetindo que no processo administrativo, a pessoa que sofreu o processo administrativo com prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo e da conduta pode receber compensação. Repetindo, a decisão do processo administrativo poderá impor diretamente à pessoa obrigada compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos, com a finalidade de evitar procedimento contencioso de ressarcimento de danos. Ou seja, existe compensação para aquele que sofrer no processo administrativo prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo e da conduta dos envolvidos. A finalidade é de evitar procedimentos contenciosos de ressarcimento de danos. Então, no próprio processo administrativo vem a compensação. Parágrafo 1º. A decisão do processo administrativo é de competência da autoridade pública, que poderá exigir compensação por benefícios indevidamente fruídos pelo particular, ou prejuízos resultantes do processo ou da conduta do particular. Agora sim, a compensação dita no processo administrativo vai para aquele que sofreu o processo administrativo ou vai para o órgão administrativo? Aí o parágrafo 1º diz respeito ao órgão. A decisão do processo administrativo é de competência da autoridade pública, que poderá exigir compensação por benefício indevido fruído pelo particular. Ok? Agora, no artigo 9... a pessoa obrigada a compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes. Então, o processo administrativo pode impor decisão de compensação, mas é aquele que sofreu o processo administrativo. Então, a compensação vem para o órgão, não vem pro réu do processo administrativo. A previsão vem pro órgão. Então presta atenção nessa parte, que na parte da compensação, que é o artigo 9, parágrafo 1º, 2º e 3º, a decisão dos processos administrativos poderá impor diretamente a pessoa obrigada a compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos, com a finalidade de evitar procedimentos contenciosos de ressarcimento de danos. A decisão do processo administrativo é de competência da autoridade pública, que poderá exigir compensação por benefícios indevidamente fruídos pelo particular ou por prejuízos resultantes do processo ou da conduta do particular. A compensação prevista no caput será motivada na forma do disposto do artigo 2º, artigo 3º ou artigo 4º e será procedida de manifestação das partes obrigado sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. A compensação poderá ser efetivada por meio de compromisso com os interessados a que se refere ao artigo 10. Dos instrumentos, compromisso, na hipótese de a autoridade entender conveniente para eliminar irregularidade,
incerteza jurídica ou situações contenciosas na aplicação de direito público, poderá celebrar compromissos com os interessados, observada a legislação aplicável e as seguintes condições. Após a oitiva do órgão jurídico. Essa parte diz respeito aos instrumentos. Na hipótese da autoridade entender conveniente para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação de direito público, poderá celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável e as seguintes condições. Após a oitiva do órgão jurídico. Após a realização de consulta pública, caso seja cabível, e presença de razões de relevante interesse geral. A decisão que celebrar o compromisso a que se refere o caput será motivada na forma do disposto do artigo 2º. E o compromisso buscará a solução proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecido por orientação geral, e preverá as obrigações das partes. O prazo e o modo para o seu cumprimento. A forma de fiscalização quanto à sua observância. Os fundamentos de fato e de direito. A sua eficácia de título executivo extrajudicial e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. O compromisso firmado somente produzirá efeito a partir de sua publicação. E o processo que subsidiar a decisão de celebrar o compromisso será instruído com o parecer técnico conclusivo do órgão competente sobre a viabilidade técnica, operacional e, quando for o caso, sobre obrigações orçamentárias financeiras a serem assumidas. O parecer conclusivo do órgão jurídico sobre a viabilidade jurídica do compromisso, que conterá a análise da minuta proposta. A minuta do compromisso, que conterá as alterações decorrentes da análise técnica jurídica prevista no inciso 1 e 2 e a cópia de outros documentos que possam auxiliar na decisão de celebrar o compromisso. Na hipótese de o compromisso depender de autorização do Advogado-Geral da União e do Ministro do Estado nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 1º e no artigo 4º-A da Lei 9.469 de 10 de julho de 1997, ou ser firmado pela Advocacia Geral da União, o processo de que trata o parágrafo 3º será acompanhado de manifestação de interesse da autoridade máxima do órgão ou da entidade de administração pública na celebração do compromisso. Na hipótese de que trata o parágrafo 5º, a decisão final quanto à celebração do compromisso será do Advogado-Geral da União nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 4º-A da Lei nº 9.469 de 1997. Termo de ajustamento de gestão. Poderá ser celebrado termo de ajustamento de gestão entre os agentes públicos e os órgãos de controle interno da administração pública com a finalidade de corrigir falhas apontadas em ações de controle, aprimorar procedimentos e assegurar a continuidade da execução do objeto, sempre que possível, e garantir o atendimento do interesse geral. A decisão de celebrar o termo de ajustamento de gestão será motivada na forma do disposto no artigo 2º. Não será celebrado termo de ajustamento de gestão na hipótese de ocorrência de dano ao erário praticado por agente público que agirem com dolo ou erro grosseiro. A assinatura de termo de ajustamento de gestão será comunicada ao órgão central do sistema de controle interno. Na
responsabilização do agente público. A responsabilização da hipótese de dolo ou erro grosseiro. O agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo direto ou eventual ou cometer erro grosseiro no desempenho de suas funções. Então, essa é a responsabilização do agente público. Se ele agir com dolo, se a omissão dele gerar dano e for uma omissão dolosa, e se ele cometer erro grosseiro, o agente público é responsabilizado. Considere esse erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inexcusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Não será configurado dolo ou erro grosseiro do agente público se não restar comprovada nos autos do processo de responsabilização situação de circunstância fática capaz de caracterizar o dolo ou erro grosseiro. Então, assim, o agente público cometeu erro. E se não for comprovado a circunstância fática que caracteriza o erro, então assim, ele foi acusado de erro, mas se não foi comprovado a circunstância fática que caracteriza o erro ou o dolo, ele não vai ser condenado por isso. Então, não será configurado dolo ou erro grosseiro do agente público se não restar comprovada. Ok? Situação ou circunstância fática capaz de caracterizar o dolo ou erro grosseiro. O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica responsabilização, exceto se comprovado o dolo ou erro grosseiro do agente público. A complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público serão consideradas em eventual responsabilização do agente público. O montante do dano ao erário, ainda que expressivo, não poderá por si só ser elemento para caracterizar o erro grosseiro ou o dolo, e a responsabilização pela opinião técnica não se estende de forma automática ao decisor que a adotou como fundamento de decidir e somente se configurará se estiver presente elemento suficiente para o decisor aferir o dolo ou o erro grosseiro da opinião técnica, ou se houver conluio entre os agentes. No exercício do poder hierárquico, só responderá por culpa, invigilando aquele cuja omissão caracterizar erro grosseiro ou dolo. O disposto neste artigo não exime o agente público de atuar de forma diligente e eficiente no cumprimento de seus deveres constitucionais e legais. Análise de regularidade da decisão. A análise de regularidade da decisão não poderá substituir a atribuição do agente público nos órgãos ou das entidades da administração pública no exercício de suas atribuições e competências, inclusive quanto à definição de políticas públicas. Então, a regularidade da decisão, quando analisada, não poderá substituir a atribuição do agente público, dos órgãos ou das entidades da administração pública no exercício de suas atribuições e competências, inclusive quanto à definição de políticas públicas. Então, a análise da regularidade da decisão não retira a autoridade do agente público. A atuação de órgãos de controle privilegiará ações de prevenção antes do processos sancionadores. A eventual estimativa de prejuízo causado ao erário não poderá ser considerada isolada e exclusivamente como motivação para se concluir pela irregularidade de atos, contratos e ajustes, processos ou normas administrativos. Direito de regresso, defesa judicial e extrajudicial. No âmbito do Poder Executivo Federal, o direito de regresso previsto no parágrafo 6º do artigo 37 da CF somente será exercido na hipótese
de o agente público ter agido com dolo ou erro grosseiro em suas decisões ou opiniões técnicas nos termos do disposto do artigo 28 do Decreto-Lei nº 4.657 de 1942, com observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. O agente público federal que tiver que se defender, judicial ou extrajudicialmente por ato ou conduta praticada no exercício regular de suas atribuições institucionais, poderá solicitar à Advocacia Geral da União que avalie a verossimilhança de suas alegações e a consequente possibilidade de realizar sua defesa, nos termos do disposto no artigo 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 95 e nas demais normas de regência. Decisão que impuser sanção ao agente público. A decisão que impuser sanção ao agente público considerará a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública e as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os antecedentes do agente, o nexo de causalidade, a culpabilidade do agente, a motivação da decisão a que se refere o caput observará o disposto neste decreto. As sanções aplicadas ao agente público serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções da mesma natureza relativas ao mesmo fato. O disposto no artigo 12 não afasta a possibilidade de aplicação de sanções previstas em normas disciplinares, inclusive nos casos de ação ou de omissão culposa de natureza leve. Da segurança jurídica na aplicação das normas. Consulta pública para edição de atos normativos. A edição de atos normativos por autoridade administrativa poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico. A decisão pela convocação de conduta pública será motivada na forma do disposto no artigo 3º. A convocação de consulta pública conterá a minuta do ato normativo e disponibilizará a motivação do ato e fixará o prazo e as demais condições. A autoridade decisória não será obrigada a comentar ou considerar individualmente as manifestações apresentadas e poderá agrupar manifestações por conexão e eliminar aquelas respectivas ou de conteúdo não conexo ou irrelevante para a matéria em apreciação. As propostas de consulta pública que envolverem atos normativos sujeitos a despacho presidencial serão formulados nos termos do disposto no Decreto 9.191 de 1º de novembro de 2017. Segurança jurídica na aplicação das normas. As autoridades públicas atuarão com vistas a aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive de normas complementares, orientação normativa, súmulas enunciadas e respostas a consultas. Os instrumentos previstos no caput terão caráter vinculante em relação ao órgão, à entidade da administração pública, a que se destinarem até ulterior revisão. Parecer da Advogado-Geral da União de Consultas Jurídicas e súmula da Advocacia Geral da União. O parecer do Advogado-Geral da União, de que trata o artigo 40 e artigo 41 da Lei Complementar 73, 10 de fevereiro de 1993, aprovado pelo Presidente da República e publicado no Diário Oficial da União juntamente com o despacho presidencial, vincula os órgãos e as entidades da administração pública federal que ficam obrigados a lhes dar fiel cumprimento. O parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, mas não publicado, obriga apenas as repartições interessadas a partir do momento em que dele tenham ciência. Os pareceres de que tratam o caput e o parágrafo 1º têm prevalência sobre outros mecanismos de uniformização de entendimento. Os pareceres de consultorias jurídicas e dos órgãos de assessoramento jurídico de que trata o artigo 42 da Lei Complementar 73 de 1993,
aprovados pelo respectivo ministro do Estado, vinculam o órgão às respectivas entidades vinculadas. Vamos lá que o parecer do Advogado-Geral da União e da Consultoria Jurídica da Súmula de Advocacia Geral da União vincula o órgão às entidades da administração pública federal que ficam obrigadas a lhes dar fiel cumprimento. Então, o parecer do Advogado-Geral da União vincula o órgão da administração pública. E o parecer do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, obriga apenas as repartições interessadas, a partir do momento que dele tenham ciência. E olha só, os pareceres de que trata o caput do parágrafo 1º têm prevalência sobre outros mecanismos de uniformização de entendimento. Então, o parecer do Advogado-Geral da União é fundamental à administração pública. E orientações normativas. A autoridade que representa o órgão central do sistema poderá editar orientações normativas ou enunciados que vincularão os órgãos setoriais e seccionais. As controvérsias jurídicas sobre a interpretação da norma, instrução ou orientação de órgão central e sistema poderão ser submetidas à Advocacia Geral da União. A submissão à Advocacia Geral da União de que trata o parágrafo 1º será instruída com a posição do órgão jurídico, do órgão central do sistema, de órgão jurídico que divergiu e de outros órgãos que se pronunciaram sobre o caso. Enunciados. A autoridade máxima do órgão da entidade de administração pública poderá editar enunciados que vinculem o próprio órgão ou a entidade e os seus órgãos subordinados. Transparência. Compete aos órgãos e às entidades da administração pública manter atualizado em seus sítios eletrônicos as normas complementares, as orientações normativas e as súmulas e os enunciados a que se refere o artigo 19 e ao artigo 23. A vigência está no artigo 25. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, 10 de junho de 2019. Jair Messias Bolsonaro.